Bom, olá pessoal, nós estamos estreando hoje aqui no meu canal mais uma nova série, e essa série ela tem um título aí genérico, vamos dizer assim, Conversa com Economistas. Na verdade, a ideia é a gente bater um papo, conversar, dialogar com algum dos economistas de nosso país de grande relevância. Eu acho que o debate econômico no Brasil, a despeito de ter avançado muito nas últimas décadas, mas a gente ainda pode aprofundar não só questões relacionadas à teoria econômica, mas também como essa teoria ela consegue rebater em políticas públicas, né? No final das contas, o interesse de todos nós é melhorar as nossas ações de modo que possa trazer cada vez mais bem-estar para a população, desenvolvimento econômico do país. Então, assim, o debate econômico ele é muito rico. Eu acredito que esse espaço que nós hoje estamos abrindo no nosso canal, ele vem com essa finalidade, né? E aqui eu quero assim, motivar bastante os alunos que iniciam o estudo em matemática, em economia, em finanças, seja na graduação, na pós, mas trazer toda essa turma para o debate, trazer para a reflexão e ver aí os novos caminhos que nós precisamos avançar em termos de pesquisa na teoria econômica, economia aplicada, tá? E não poderia deixar de estrear o nosso programa com um convidado que, para mim, talvez, eu acho que é o maior economista hoje no Brasil, com publicação internacional, com certeza, né? E dos maiores pensadores e formuladores em teoria econômica recente. Então, eu trago aqui, e já agradeço a Luiz muito fortemente você ter aceitado o meu convite de estrear essa nova série no YouTube, no nosso canal, porque exatamente eu queria, assim, o meu interesse é levar a boa economia e abrir espaços para reflexões e posso, inclusive, orientar, como já falei, orientar aquelas pessoas que estão iniciando, né, o estudo em economia, em finanças, em economia matemática, em áreas afins, que possa ter a sua carreira, vamos dizer assim, bem encaminhada, trilhando exatamente o caminho certo que a gente precisa. E, no final das contas, assim, a grande preocupação é formar quadros cada vez melhores para o nosso país. E nada melhor do que você, uma pessoa que tem dedicado a sua vida toda à teoria econômica, à orientação, a ajudar os governos em melhorar suas políticas públicas e, no aspecto acadêmico, as suas publicações, quem vê realmente seu currículo lá, é impressionante a quantidade de papers nas mais diversas áreas, né, do pensamento econômico que você conseguiu avançar. Além do que, olhando aqui seu currículo, você tem mais de 50 alunos de doutorado em economia e economia matemática que você orientou, assim, diversos pessoas que passaram por você na sua orientação acadêmica. Eu mesmo não fui orientado diretamente por você, fui orientado pelo professor Shimura, mas tive a honra de você me alertar para caminhos de pesquisa na época lá sobre Previdência, que me ajudou muito na minha carreira acadêmica. Então, assim, você tem uma contribuição gigantesca para o nosso país, não só nas suas opiniões diretas, mas na formação de quadros, diversas gerações. Eu poderia citar aí diversos economistas extremamente atuantes hoje no nosso país, ou que estão lá fora, né, inclusive como professores em universidades ou em organismos internacionais, que têm dado sua contribuição. E todos eles, de alguma forma, direta e indiretamente, passou por você, né? Então, assim, é uma honra para mim, particularmente, ter você na estreia dessa série no meu canal. E aí, Luiz, assim, vamos ver se a gente consegue fazer uma conversa bem descontraída, uma conversa que seja fácil as pessoas entenderem, né? O que, que a gente está falando, porque, afinal das contas, eu acho que a gente precisa levar para as pessoas um pouco do conhecimento da economia, da teoria econômica, mas que seja algo que seja ligado à vida, nosso dia a dia. Talvez nós economistas, às vezes ficamos muito distante
né, do que é essencial também, né, que é o entendimento das nossas decisões diárias em economia. E aí eu falo também para especialistas, mas também não especialistas em economia. Bom, Luiz, eu vou já fiz esse início aqui, a sua publicação aqui, eu estava dando uma olhada no seu currículo lá, é realmente impressionante, né? E a gente vai ter aqui na nossa conversa a oportunidade de conversar sobre aí alguns dos seus trabalhos mais importantes. Bom, mas eu já deixo a sua palavra inicial aqui da nossa conversa e na sequência a gente já começa aí a trocar algumas ideias e ver a sua opinião sobre alguns temas que eu acho que considero da maior importância possível. Aloysio, com a palavra. Muito obrigado, Flávio. Você sempre é muito generoso. Sua introdução aí, espero que eu mereça tudo que você falou. Enfim, você é uma pessoa muito querida e, por mim, eu aceitei, mas com muito prazer, seu convite, tá? Foi uma honra para você e para mim também, tá, participando, né, desse projeto seu, inaugurando, né, de Isso, que inaugurando. combina vida acadêmica, né, com policy, né? Você mencionou aí antes, né? Estava offline ainda. Os físicos têm feito muita divulgação de pensamento internacional, né? De física. E eu acho que foi isso que motivou quando eu era aluno lá na UFRJ, de que eu decidi fazer economia, mas foram esses grandes cientistas naturais, o Oswaldo Cruz. Eu li um livro sobre Leite Lopes, da carreira dele, de trazer ciência para o Brasil. Então, esse sempre foi o meu norte, né? De fazer o máximo possível, fazer ciência a partir do Brasil e trazendo ideias novas com as devidas adaptações, que em ciências econômicas é mais difícil, mais complexo do que ciências naturais. Ciências naturais também, né? Biológica, né? Por exemplo, né, certas doenças tropicais tinham aqui, então tinha uma adaptação daquela metodologia para aqueles problemas nossos aqui. Mas eu gosto de falar muito, se varíola desse na neve, o Mas, problema Aloysio, aí já teria sido resolvido, mas enfim. já pegando carona aí na sua motivação, né? Eu vi no seu currículo, você se graduou em economia pela UFRJ em 1968. Em 69, você já tinha concluído o mestrado no IMPA, né? E eu imagino aquela época, né, ali, Formei em estatística em 68 também. 68 também é estatística, né? Ah, mas, Então, oi? sim, não, não, desculpa a interrupção. Tá. Então, assim, aquela época a gente ainda, vamos dizer assim, que alguns esforços isolados ali, o Jânio Goudan, né? Acho que o próprio Mário Henrique Simas já estava em campo. Mas o que é que lhe motivou, Luiz, de você ir realmente pensar em economia e ainda mais juntar já aquela época a economia com a economia matemática, que não era ainda tão desenvolvido como é hoje, né? Mas o que é que lhe levou para essa área? Bom, os motivos foram vários, né? Eu Um deles foi meus colegas todos de Santo Agostinho, né? Foram todos fazer engenharia. Eu falei, não, vou fazer economia. Ah, mas economia é mais fácil, tem que estudar matemática, que matemática era importante. E eu li alguns livros, tive acesso ao Lang, falando de importância da matemática, da econometria, li um pouco do Walras, ainda na graduação, e então eu vi que me interessavam muito os temas na UFRJ de política econômica, de desenvolvimento econômico, mas eu peguei e tive alguns professores iniciais de matemática na própria UFRJ, então eu fiz com Porto Carreiro, por exemplo, curso de estatística, bem feito já, e que eu vi que eu tinha que, então procurei o IMPA, né? E então foi daí, foi meio ele foi um pouco sorte, né, que eu não sabia que métodos quantitativos iam ficar tão importantes na economia.
Mas eu também, a pressão lá do INPA, Luiz, você não vai estudar economia. Eu tive a ideia errônea, mas que acabou me ajudando, de que economia você estudava de noite, entendeu? Se você fosse muito bem em matemática, você não vai. Economia. Então, agora, pouco antes de viajar para Berkeley, tive os matemáticos que estavam visitando o INPA, estrangeiro. Não, mas em Berkeley também tem o Debreu, você gosta de economia, eu mencionava. Aí eu fui ver alguns artigos do Debreu, mas só depois, né? Tinha o Luz também estava visitando, isso o Hurston falou, ele foi aluno, trabalhou lá com o von Neumann, e ele trabalha. Tem um artigo, né, de utilidade esperada e o outro de o Luz, né, que fazia psicologia matemática, que agora está em moda na teoria da decisão associado. Isso. A Amazon está contratando esses caras direto, né, com aqueles modelos lá dele de saliência, como é que chama, de framing, né? Mas, enfim, aí eu tive sorte, aí cheguei lá em Berkeley, não, mas eu tinha um fascínio pela probabilidade, os métodos combinatórios, etc. Isso me fascinava, eu queria fazer probabilidade. Nem era matemática pura, foi uma diversão. Veja, dentro da matemática, dos alunos do INPA, típico, eu fui diferente. Eu falei, não, eu quero fazer. Não, mas, Luiz, você, por que você não vai para matemática pura? Não, peraí, eu estou mais. Eu fui influenciado também pelo Kolmogorov, da matemática aplicada. Eu tive a sorte de não ter lido o, o Hardy, né? Que era só matemática pura, né? Apologize for a Pure Mathematician, né? Apology. E eu, enfim, eu fui para a matemática aplicada já com visão assim de eventualmente conectar com a economia. Em Berkeley, eu encontrei um ambiente favorável a isso. Mas desculpa, eu falei demais já, essas Não, perguntas. mas eu digo uma pergunta. Lá no INPA, nessa época, tinha alguém já de economia matemática? Não. Não, não tinha ninguém. Não, tinha uma tradição lá, o Simonsen tinha passado por lá. E eu fiz muito curso de matemática antes de ir para o INPA. Ah, tá. Eu tinha um colega, o Federico Carvalho, que curou a gente não ficava atrás das coisas de matemática, fiz curso de estatística, um concurso para a escola de estatística, tentei estudar na faculdade de filosofia e de matemática, mas abandonei porque não era tão organizado. Mas curso de estatística ainda tinha uns pouquinhos, estatísticos lá antigos, tinha sido até um contraparente meu, que tinha sido muito importante, Mortara, tinha dado um critério muito bom no IBGE, mas, enfim, mais no IMPA, mas eu sempre digo que não, eu não quero fazer, a pessoa fica, pô, Luiz, mas como é que você vai para a estatística? Eu não ousava dizer que ia fazer economia, entendeu? Então, essa foi mais ou menos a minha trajetória, né? Tá. Não E aí veio pelo... você vai para Berkeley, faz doutorado em Berkeley, termina em 1974, não é isso? Em estatística. Em estatística, você trabalhou com Debreu? Ah, é? Não, 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 eu trabalhei com o Lecan, como orientador. Tá. Fiz publicações de probabilidade, e que mais recente, e interagi com o Neyman também, e mais recentemente isso me ajudou até nessa fase que eu estou, também de causalidade estatística. Mas eu fui desde cedo influenciado, eu já tinha ouvido falar no Debreu antes, né? O curso dele não me interessou tanto, eu assisti algumas aulas, mas ele tinha dado ele tinha que fazer adaptação, né, para os alunos típicos. Então, agora, o seminário dele me fascinou, e eu conheci o Mascoléu ali, né? Mas qual E é o... que era um pós-doutorado lá, né? E também o Schenkman tinha sido depois meu colega também no IMPA, e a gente se encontrou escrevendo alguma coisa, um artigo, e mas o Márcio Coléu, eu estava no contato diário com ele veio me convencendo de economia, mas eu queria terminar antes meus trabalhos em probabilidade, então foi até bem tardiamente, e é, o, e eu publiquei conjuntamente, né, em, em probabilidade e comecei a publicar em economia. O Debreu, eu tive algumas interações com ele, pessoais, além, e falei de alguns problemas de pesquisa, e o Debreu
ele não era tão comunicativo, ele dava uns problemas e acabou, né? E dava o jeito, você ia falar com ele, dava o jeito. Eu trabalhei com topologia diferencial que acabou não é, tendo. Eu estava fazendo probabilidade, me fascinava, era um aluno excelente lá de estatística, trabalhava com um Lecan. A análise funcional, que eu trouxe já lá do INPE, com o Leopoldo e outros, e me ajudou no começo da economia. A topologia diferencial não foi tão profícua assim. Mas desse período em Berkeley ficou o conhecimento de equilíbrio geral, né? E que acabou passando para mercados complexos um pouco, mas principalmente a teoria do lack of commitment, que era uma coisa nova. Aí eu já estou falando um pouco depois, que começou no fim dos anos 90, uma coisa assim. A parte de Tá, análise, a parte de análise funcional, teoria, eu trabalhei muito, muito, mas não isso. teve muitas aplicações. Agora, foram problemas muito difíceis matematicamente, tenho muito orgulho. Eu não vou falar todos os meus coautores, porque fica difícil, pode esquecer Tá. um, entendeu? Mas Mas só encaminhar um pouco ali da sua trajetória temporal. Então, você, depois que termina em Berkeley, eu vi depois que você foi professor associado em alguns departamentos, né? Você ficou nos é, Estados eu, Unidos é, ou eu voltou tive, logo? é, eu tive com alguns convites, né? Foi dado que o convite para Harvard, no departamento de business, né? Com o Pratt, uma carta do Pratt, através do meu orientador do Lecan, mas não me interessava aquilo, me interessava a migração eu queria terminar meu trabalho de probabilidade, mas a migração para a economia. Então, eu tive vários, e em Berkeley eu fiquei como pós-doc um tempo, né? Inclusive apoiado pelo Debreu, pelo Arrow também. Ele me deu uma parte da pesquisa. Eu era para ir para Harvard, também não. Acabei ficando em Berkeley, mas com apoio financeiro dele. O Debreu me deu apoio financeiro. Dava umas aulas no departamento de estatística. E terminando aí no meu trabalho em estatística, era muito múltiplo, né? Eu não sei. E o que eu fazia economia, vou não sendo útil, que era estudar topologia diferencial. O Nash, eu conheci o trabalho dele através do teorema de funções explícitas do Nash. Não conhecia através da teoria dos jogos, né? Mas é porque Berkeley era muito equilíbrio geral, né? Mas enfim. Mas e depois também dei aula em Chicago, né? Chicago, eu estava agora no Memorial Prescott recentemente, 2 meses atrás, no Arizona, né? E eu estava falando, né, me convidaram para falar, a maioria, quase a totalidade eram ex-alunos dele, me senti muito honrado, e como eu tinha que visitar Estados Unidos por outras razões, eu mencionei, né, quando eu cheguei lá, porque o Lucas, ele mudou o Chicago de Marshalliana, que era a tradição de Chicago, aquele parcial, Friedman, etc., para equilíbrio geral com Lucas, né? Mais matematizada e mais equilíbrio geral com Lucas. E o Prescott veio falar comigo, né? O discurso que eu estava dando, veio com um livro do Debreu na mão, né? Então, virou central e macro, né? Então, foi a minha transição, uma das transições que eu fiz para economia mais aplicada foi via equilíbrio geral com novas técnicas, né? De, Você, das suas contribuições, né, na teoria econômica, é uma contribuição importante. Que eu me lembro da a sua contribuição para a questão do problema da agregação de demanda, não é isso? Já era, exatamente, agregação de demanda, eu já trabalhei era nessa bastante. época, já estava, né, a questão da teoria do Tampaique também, já estava, era nesse momento aí, nessa época. Esse momento de Berkeley, você capturou bem, né, na década de 70.
Porque o Debreu, ele colocou essa pergunta, que foi dificílima matematicamente. Isso era um problema muito grande, né, Luiz? Eu tenho um artigo com o Mascoléu aí, né? E, e tem outro sozinho que eu nunca publiquei, né? Esse que era uma coisa muito difícil, é porque você tem as várias demandas não convexas, que parece de alguma forma também não há. E quando você tem um número muito grande de agentes da economia, você tem uma suavização, a smoothing, né, da demanda, ela se torna contínua. Então, esse é um problema posto pelo Debreu. Tem gente que chama a maldição do Debreu, né? Quando uma conjectura é muito difícil, não é uma conjectura, é uma maldição, né? Porque para você ter a continuidade, que eu trabalho com o Bascoléu e outro, é mais fácil. Agora, para obter a diferenciabilidade é muito difícil, entendeu? Uma vez eu vi um grande caso de topologia diferencial, dando uma palestra no IMPA, eu falei, pô, esse cara, o René Thom, que tinha sido usado o trabalho dele, pelo Debreu, inclusive, pelo Cimei, e trabalhando no problema, né? Mas, enfim, essas coisas de juventude, né? Que você se mete, mas eu tinha o bom senso de não... Outro Tampar, que escreveu um artigo com o Schenkman, né? Que foi Isso. muito bem recebido, é uma abordagem totalmente diferente do que se fazia, é uma abordagem de dimensão infinita, devido ao meu análise institucional, né? Mas, depois trabalhei na diferenciabilidade, a função da função de demanda também trabalhei, já com técnicas de análise funcional sofisticada, mas, de novo, essas aí eu tenho muito orgulho, aliás, devia ter submetido esse artigo a não diferenciabilidade à função de demanda, que era um corrigendo, tinha um paper na Econométrica famoso que estava errado, porque não tinha nenhuma. Demos função de demanda que satisfazia todas aquelas propriedades, enfim. Mas essa jovem também, publiquei no Jornal Matemática, fiquei muito feliz da vida. Agora, esse problema da diferenciabilidade da função de demanda pelo número infinito de agentes econômicos é o que está atrás também do Core Equivalence Theorem, né? E, mas, enfim, isso é década de 70. Década Quando eu de falei, 70. o meu primordial ali ainda era a probabilidade em dimensão infinita, que deu Isso. muitas aplicações para estatística, abriu a opção de avenidas, que é o trabalho do Lecan, que é muito profundo, que me influenciou muito, minha forma de fazer pesquisa. Eu sou muito grato. Outro dia eu Isso. estava falando com um colega que está dizendo, o melhor estatístico da segunda metade do século XX foi Lecan. Da primeira metade do século XX, talvez tenha sido um dos mais, o Neyman, que também estava lá em Berkeley. E o outro, o Lecan, que foi meu orientador. Eu fui influenciado pelo Debreu, pelo seminário de Debreu. Mas, enfim, essa década de 70, depois década de 80, eu já voltei ao Brasil. Eu tinha um convite do IMPA, a carta de 19... alguém que fez um livro, uma tese de doutorado na USP, ele levantou isso lá no IMPA, apresentei às pessoas, e descobriu uma carta pelo diretor do IMPA, o Lindolfo, o Jacó Palles, para mim criar um grupo de economia matemática, e isso em 1971. Aí eu até fiz uma brincadeira, foram 50 anos de solidão, quando eu me aposentei do IMPA. Eu era o único. Agora, deixa eu voltar um pouquinho aqui, saindo um pouco já dessa seu início acadêmico, vamos dizer, a sua contribuição, mas esse ano de 2023, infelizmente, nós tivemos dois gigantes, né? Solo e Lucas, que infelizmente partiram, né? E com o solo, todo mundo estuda o solo, né? Especialmente os alunos de graduação, modelo de solo de crescimento, tecnologia exógena, e depois o Lucas, além da contribuição expectativa racional, mas ele inaugura aí os primeiros papers com Paul Homer sobre crescimento endógeno, né? Onde ele endogena a decisão de poupança e tal. Talvez um crescimento exógeno e o Lucas crescimento endógeno. Como é que você vê a contribuição deles dois, Luiz, para a teoria do crescimento de uma forma geral? Você acha que realmente eles fizeram diferença dentro do pensamento econômico nessa área?
Eu acho que sim, né? Você destacou bem. O Solo, ele morreu com praticamente 100 anos, 99 anos, não sei. Tive o prazer de conhecer, um homem, uma personalidade fantástica, humano, etc. E ele foi o primeiro paper, né, que não bastava só botar fatores de produção, mas em atividade, porque senão todo mundo convergia por concavidade, né, a economia estagnava. Então você tinha que ter choques de tecnologia, de produtividade, esses choques externos. Uma ideia brilhante, e ele teve dados, etc. Então, o Lucas, ele já trabalhou com outro modelo, que eu tenho mais atração, que é um modelo mais matemático, inclusive pelo Ramsey, que eu até usei agora. Eu voltei para o Ramsey atrás nessa discussão que teve a reforma tributária. Só Você que tem um paper, inclusive, recente sobre isso, né? que é o ideia do Ramsey, só que em vez de elasticidade de demanda, eu vou ter elasticidade de evasão, não é isso? Então você podia ter várias alíquotas, não só uma. É uma só, você quer por motivo de simplicidade, mas também tem outros fatores também de evasão, então você tem que fazer alguma coisa mais flexível. Essa é a minha visão. E eu já fiz elogio, o Ramsey foi um grande matemático, trabalhou em combinatória, coisas. Mas escreveu 3 papers de economia. Ele é um pouco Nash, não? O pessoal de matemática, pô, mas ele escreveu em economia também. O Nash ganhou o prêmio Nobel de Economia. Pô, esse é o mesmo Nash na matemática? O Ramsey é um pouco assim, entendeu? Então, ele morreu com 27 anos, né? O Ramsey. E esse modelo de growth, que eu acho que é melhor, porque você está vendo a trajetória ao longo de todo o crescimento. Você matar uma geração para depois você crescer muito, para você ir para um teorema de Tapag-Samuelson, sei lá, alguma coisa desse tipo, você ir para um patamar muito alto, como uma coisa soviética, né? Você no Brasil, marcha forçada, você, enfim, é meio. E o que você faz? Então, você quer utilidade ao longo de toda a trajetória. Eu acho que é muito mais razoável. E o Ramsey fez isso, modelo, aonde que o. Então, eu acho que são momentos históricos distintos, entendeu? Eu acho que cada um, sua contribuição é gigantesca. Tá, mas assim, o pessoal de crescimento endógeno, né, diferentemente de solo, que não tinha uma explicação para choques tecnológicos, né, o pessoal de crescimento endógeno, né, cada um da sua forma, imagina formas de internalizar o crescimento, né? O Lucas escreve sobre Eu não mencionei tanto isso, eu mencionei mais o modelo, né? Mas eles, isso. a endogenização desse processo de decisão, né? Que aí você precisa ter uma otimização intertemporal melhor, não é isso? É, ganharam o prêmio Nobel, não é isso? Por esse aquecimento endógeno, né? Não foi o Lucas, né? O Lucas foi muito influente mesmo, O Homer, mas né? mas teve no mesmo prêmio Nobel, teve outro também que usou o modelo de equilíbrio geral dinâmico, né? Que foi o Nordhaus, né? Que usou o modelo para o aquecimento global, não é isso? O custo, então, se vale a pena, depende muito da taxa de desconto, você não resolve todo o problema, porque depende, mas ele tem um modelo qual se debate, carbon tax, etc. Então, muito interessante. Aí eu venho aí, né, faço intervenção, não sei se você... Pode falar. Claro, porque eu gosto de um momento parecido, bom também falar sobre isso. Tem as várias metodologias, entende? Eu não gosto de a teoria econômica. Tem teoria dos jogos, que é o comportamento estratégico que foi praticamente ignorado. E, principalmente, foi muito feliz porque incorporou a informação assimétrica. A informação assimétrica surgiu de forma independente em economia. Foi outro grupo, né? O Arrow foi importante nisso, depois também Enfim, todos esses, uns 5, 6 prêmios Nobel, até mais, né? Isso, o Myerson, que eu acho que é um dos maiores, o Miles, que também é outro gigante, muitos outros muito bons também, o Mask, o, enfim, muitos prêmios Nobel nessa área e que foram todos unificados em comportamento estratégico, tá certo? A égide de Nash, né, que é fabuloso. O equilíbrio geral, quando o aspecto estratégico não é tão importante, se você for modelar tudo, você não vai a lugar nenhum. Então, acabou sendo mais dominante em macro, né, em finanças,
E também outras metodologias que eu tenho usado várias deles graças aos meus coautores, porque ninguém, ciência moderna, a gente está falando, e economia tem que seguir um pouco essa linha. Aquele negócio de um cara só faz tudo, e se você não fizer tudo sozinho, você não é tão. Acabou isso, tá certo? Ciências naturais tem muito mais, né? O The Economist publicou um artigo uma vez interessante, que o número de artigos por pesquisador, artigo dos pesquisadores está aumentando muito, mas se você dividir pelo número de coautores, está constante, entendeu? Então, você tem Entendi. muitos especialistas. Então, outras metodologias, além de teoria, de empírico, né, que a origem do computador facilitou muito dados, né, tanto calibrações à la Minnesota, que eu, nesse trabalho de tributária, né, tributo de consumo ótimo, eu uso, né, e como outros que são mais estatísticos, que eu usando também, o Fundeb, eu vi o Isso. efeito Fundeb, o efeito de causalidade estatística, que eu aprendi lá em Berkeley um pouco, né? O Neyman foi o primeiro autor, 100 anos atrás, em 1923, 100 anos atrás. Ele fez o primeiro artigo, um dos primeiros, pelo menos foi citado, né, quando deram o prêmio Nobel de quem estudou empiricamente, né, de causalidade estatística. Então, as várias metodologias, a calibração, né, isso, a lá Minnesota, que é mais modelo de equilíbrio geral, um pouco estatística, menos estatística, e mais ver o comportamento do modelo em si, né, esse simula o modelo em si, vê como se ajusta mais, parâmetro que explica mais os dados. Então, eu trabalhei em formação cimentos. Então, eu acho que é importante, para dar a mensagem para os estudantes, para os colegas mais jovens, é que essa guerra, né, que economista já é ideológico, entendeu? Então, já cada um pensa assim. A minha mensagem é a seguinte: tem várias metodologias científicas, tem vários gigantes, tá certo? E a gente tem que pegar o que mais se adequa, a metodologia mais se adequa ao problema seu. Por mais que tenha dados empíricos, você não vai conseguir dar para estudar tudo. Pois deixa colocar um pouquinho de pimenta aqui na nossa conversa, tá? Você falou de Lucas, no Lucas, um dos grandes responsáveis pela ideia de expectativa racional, não é isso? É. Que surge lá na década de 70 e Eu ele, falei também de levar a Chicago, a macro, né, para isso. de uma análise marshalliana com todos os méritos, a Marshall, certo? Mas você vai e traz para o equilíbrio geral, com expectativa Para equilíbrio racional. geral, para vários. Uma abordagem que foi um diferencial, foi um corte epistemológico, sei lá que você quer falar de filosofia. Inclusive, os modelos de equilíbrio geral incorporam possibilidade de externalidade, né, que é aquela decisão do planejador central é superior ao, né, decisão privada, porque incorpora externalidades. Então, tem toda essa discussão. Mas o que eu Não queria. foi só o Lucas também, teve o Prescott, tá certo? Que é paralelo ao Lucas, tá? E tem enfim, um grupo, tá certo? O Sargent, logo depois, mas, enfim, Mas o que eu quero é colocar aqui na discussão, Luiz, e já pegando o gancho que você falou da ideia, né, do economista, não se prender exatamente a um dogma, né, mas ele ter a capacidade de observar o que é que se mais adequa ao seu problema. Então, nessa questão da expectativa só racional, um pequeno adendo, eu acredito em competição de ideias. Algumas isso, ideias morrem, outras ideias perdem relevância, outras ganham. Você entendi. testa, entendeu? Você tem uma coisa movendo, a ciência move. Então, não é pegar todos os dogmas são igualmente válidos, porque isso aí, se for usado na economia, é um desastre total. Tudo é Entendi. válido. Então, Aí, você quer estudar aquilo, estuda. Quer estudar aquilo, não. Você tem que ter uma competição de ver se você está ajudando a resolver e a entender certos problemas. Tá certo? Você achar que é, tudo é válido, porque no momento assim, o Newton estava lá, mas depois foram ver que faltava hipótese, aí veio o Einstein, aí veio não sei o que lá, aí isso, tem outro, então tudo é fluido, então é melhor não ter nada. Isso daí é o pior de tudo,
já passou um pouco essa fase de economia, entendeu? Entendi. Mas se a gente olha, né, a importância da racionalidade, né, da expectativa racional na tomada de decisão dos agentes, mas essa ideia de racionalidade limitada também ela se coloca, né? O próprio Simon, lá na década de 50, já coloca isso, né? E aí isso estimulou um novo campo. Um dia desse até eu estava conversando com vocês sobre economia comportamental, em que as decisões do ser humano, ela se enquadra, né, em concepções. Ali tem questão de viés, questão do próprio enquadramento em que você toma uma decisão. Então, isso coloca, né, vamos dizer assim, uma necessidade de uma qualificação melhor em todos esses modelos em que o agente tem uma decisão intertemporal racional. Em todos os momentos ele vai se decidir da mesma forma. Como é que você vê essa discussão hoje, que ela está muito forte na teoria econômica? Inclusive, recentemente nós tivemos dois prêmios Nobel, né? O Kenyon, né, o Daniel Kenyon e o Richard Thaler, agora recentemente, né, vamos dizer assim, iniciam uma nova área de pesquisa, trazendo um pouco, quer dizer, um pouco da psicologia da decisão financeira, né, psicologia da decisão econômica. Como é que você vê essa nova abordagem também qualificando os modelos anteriores? Olha, eu acho que é muito interessante, a gente tem que estar aberto, tá certo? Inclusive o seguinte, é a forma de ver, é que você, para muitos problemas econômicos, você ficar preocupado só com essas coisas, muitas vezes você tenta e não leva a nada, entendeu? Mas para outros tipos de problemas econômicos, você pode. Economia tem que pegar, não é só um modelo para resolver tudo, né? Os físicos, né? Tem mecânica quântica, tem Isso. relatividade, tem, enfim, ó. Então, isso dá para alguns problemas econômicos, algum tipo de fuga, né? Eu gosto muito. Aí, só para fazer, tem uma distinção que a gente tem que fazer entre teoria da decisão e economia comportamental. Elas têm alguma relação, então, mas elas são um pouco diferentes, né? Porque a teoria da decisão é mais formalizada, né? Então, o Norman Morgenstern, né, é um caso típico desse. Depois tem zilhões de teoria. A teoria da Gibot-Schmeil é baseado naquele é, psicólogo também, o filósofo, não sei, o Ellsberg, né, de Harvard, né, faleceu há pouco tempo, e chegou ao meu prêmio Nobel. Tem essa linha, tem outra linha que não modela, não tem axiomática tão forte, mas tem uma coisa mais comportamental mesmo, parte. Eu, do meu ponto de vista científico, eu gosto de dialogar com elas, entendeu? A teoria de prospectiva, eu vejo a relação com o equilíbrio geral, se é compatível, se não é, porque uma coisa, então você dialoga com outras áreas de economia, isso é uma questão. Outra coisa é o que que ela explica, cada uma dessas teorias, o que que ela explica de um segmento dos problemas econômicos, né? Você não vai fazer necessariamente o Banco Central para olhar coisas de teoria comportamental, entendeu? Porque pode não agregar tanto e complicar seu modelo. Mas tem continuamente aquela competição de ideias, entendeu? Então, eu acho positivo que se estude isso, né? Em finanças, talvez explique mais, um pedaço maior, não sei. Eu mesmo estou trabalhando com algumas dessas ideias para explicar a necessidade de reservas do Banco Central, que era um puzzle que tem antigo, né? E por que que você tem reserva, né? Tem um cara no float, não vende tudo e compra, né? E deixa flutuar o mercado. Não, espera aí, isso aí, e principalmente em países que são mais irracionais, talvez, ou tem uma. Isso daí tem uma. Eu estou trabalhando. Então, tem que ver aonde que se adequa, né? Cada uma dessas. Dessas teorias que surgem em economia, né? Por isso que eu digo, competição é importante e olhar a realidade, tá certo? E, no meu caso, nós aqui do Brasil, olhar problemas especificamente brasileiros.
Eu, por exemplo, tenho uma longa lista de trabalhos e de alunos, né, que trabalhar na macroeconomia com fragilidade fiscal. Eu modelei um modelo do Krugman, calibrei o modelo do Krugman, prevendo que ia ter um ataque especulativo, e teve, com 10 meses de antecedência. Tem uma entrevista comigo no jornal, e teve, porque tinha um desequilíbrio fiscal. Então, você não ia segurar só com câmbio fixo. Então, outra é, por exemplo, vale a pena se dolarizar? Eu falo, não, você pode ter problemas sérios, a sua moeda local é melhor. Vale a pena você entrar numa zona monetária? Depende da afinidade que você tem com os outros membros da política da zona monetária, e quão sério eles são, porque se eles quiserem inflacionar toda hora a moeda dele, é ruim para você estar numa zona monetária assim, seu vizinho é menos sério que você, entendeu? Então, tem uma série de estudar essa questão, essa, por exemplo, zona é, eu monetária com fragilidade fiscal. Mais recentemente, qual a meta monetária que você deve ter? Meta de inflação. Se você tem a sua parte fiscal muito frágil, e o Brasil tem cronicamente, não adianta, fez uma reforma da Previdência muito tardiamente, né? A reforma, é, a reforma administrativa, né, não foi feita ainda, né? Enfim, então você tem que estudar macroeconomia com essa ideia de fragilidade fiscal. Eu achei interessante quando estava apresentando meu paper de meta de inflação. Antes da pandemia, eu falei assim: não, isso aqui é só para país emergente, não é para o medo, que já tinha cheio de gente saco de pedra para tirar em cima de mim, com cuidado. Não, isso é do país só emergente. Aí o Sims, que já tinha surpresa que ele apareceu para ver a minha palestra, né, que estava foi bom que me ajudou, porque tinha uma audiência bem antagônica. E ele falou: "Não, não, Luiz, eu gostei, só não gostei porque você se enfatizou tanto que isso é só para país emergente". Isso aí é antes. Aí no dia seguinte ele falou do meu paper que eu tinha acabado de ouvir. Isso aí antes da epidemia, né, os Estados Unidos acabou seguindo aquele modelo que eu tinha em mente, assim, é que você faz o default parcial. A default parcial para mim é inflação, entendeu? Então de novo, equilíbrio geral com, eh, com lack of commitment, que se aplica bem em países com fragilidade fiscal crônicas, como são as nossas. Não é culpa esse governo, o governo passado, o governo aquilo, e o plano tal, é uma coisa que tem sido crônica. O Brasil tem pressões de gasto em saúde e educação, mas não equilibra o outro. Não faz a reforma da Previdência, não faz a reforma administrativa, não faz, enfim, é uma. Então, você precisa de metodologias, sou um dos meus xodóis, entendeu? Que eu uso a teoria avançada, tá certo? Meço equilíbrio geral, seja calibrado, seja, e aí estuda para estudar essas questões. Então, é isso daí que nós temos que buscar, seja a teoria comportamental, seja na altura, entendeu? E fazer coisas, resolver problemas menores. Porque eu acredito muito uma atitude meio antropofágica, entendeu? A gente tem que pegar o que está na fronteira e vir aqui e mudar um pouco para adequar os nossos problemas, entendeu? Porque os problemas não são exatamente iguais. Fazer tudo de forma independente é uma coisa que o Brasil errou muito por isso, né? Se fechar as ideias novas em economia. Isso foi um erro gigantesco. Pois é, Aloysio, e esse seja assim um ponto central aqui da nossa conversa, que é título, inclusive, da nossa conversa, do nosso programa, que é essa é a própria evolução do pensamento econômico e como é que isso chega no Brasil, né? Porque, é como você acabou de dizer, não é que você vai utilizar exatamente o que está se produzindo em outros países, em termos de teoria, e adaptar, ele trazer para cá igualmente, mas você vai adaptar isso aos nossos problemas. Você acha que nós melhoramos muito nas últimas décadas a esse respeito, ou seja, essa conjunção da teoria
com a utilização em políticas públicas. Você mesmo, por exemplo, foi uma das pessoas desse país que trouxe muito mais força à discussão do desenvolvimento infantil, né? A questão da educação infantil e como é que isso é um instrumento importantíssimo para o nosso processo de desenvolvimento econômico. Você acha que a gente está na velocidade adequada ou poderia ir muito mais rápido? E se fosse mais rápido, o que é que a gente precisa para avançar? Bom, em primeiro lugar, eu diria o seguinte, mas eu falei meio rápido, tá? Não quero deixar, eu falei um pouco, mas eu quero enfatizar mais. O passo mais importante é se conectar à fronteira internacional, entendeu? Isso daí, muitas décadas a gente não tinha isso, não estava espalhado nas nossas universidades, e tem umas explicações, não convém exatamente mexer nisso, é um programa inteiro, sei lá, mas é, mas é um fato. Nós nos desconectamos do mundo científico internacional em economia. Isso foi um erro brutal. Então, coisas básicas. Para a inflação você precisa de controlar o déficit, que hoje em dia é bem estabelecido. Não era. Para Luiz, crescimento. isso dá ideia, isso dá espaço para ideias ruins, né, Luiz? Exatamente. Então, a primeira coisa é absorver o que está lá fora, né? Ler o livro do Mascoel, de Teoria Econômica, ou alguma coisa equivalente, outro livro equivalente. Ler saber que para diminuir a desigualdade econômica, você precisa investir em educação. Para crescimento, um dos componentes é a educação, porque aí vem o cara, não, mas a Argentina investiu em educação, sei lá, um ponto fora da curva, é difícil. Eu não tenho alguns que podem ter investido em educação e não crescido, mas que cresceu, só se descobrir um poço de petróleo, aí não é crescimento econômico, sei lá, entendeu? Mas é um país, não existe mágica, entendeu? Então, a educação foi uma ideia que chegou muito tardiamente, então agora, eu acho que tem certas nuances, é uma coisa diferente, já que eu estou numa fase posterior, que tem que ter umas nuances para a gente interpretar aqui, porque às vezes o problema, por exemplo, pega esse Sargent Wallace, foi um paper que muito importante para mim, sobre fragilidade. Os americanos estão preocupados com isso, com fragilidade, talvez na década de 80, quando foi escrito o artigo, porque estava o Volcker subiram muito a taxa de juros e a situação fiscal americana estava ruim. Depois veio o crescimento econômico, veio americano, veio novas tecnologias, etc. Os Estados Unidos começou a crescer muito e também, enfim, uma série desapareceu o problema fiscal americano, certo? Desapareceu para ele, para nós não, nós nunca saímos disso, que eu digo para meus amigos americanos, eu nunca esqueci, pessoal. Você, interessante, você quer. É porque eu aprendi com vocês, mas vocês nunca, nós nunca esquecemos, porque está persistente. E lá saiu um pouco da agenda. Os grandes papers iniciais foram feitos lá, o Sargento Woz, depois o Udo, enfim, o Lippert, outros. Mas nessa questão da educação infantil, o que me atraiu, eu achei muito importante, eu conversei com o Heckman, desenvolvi uma relação com ele muito forte, e que ele está começando a estudar. James Heckman, professor de Chicago, Nobel em De economia. economia, que eu acho um gigante, né? De economistas vivos aí, talvez seja o maior, não sei, um dos maiores, né? Certamente, mas ele conversei com ele sobre essas questões, né? E ele estava trabalhando, eu achei um trabalho fascinante, né? E fiz um livro na Academia Brasileira de Ciências, várias mídias internacionais, conversando com gente do governo, tá certo? E foi o Fundeb, tá certo? Então, agora, eu achava que era mais importante escrever um artigozinho, saiu uma revista dessas, mas lá nem foi científica, então não me esquecia, mas eu acho que foi o primeiro que escreveu sobre isso no Brasil, que para o Brasil é mais importante ainda, porque as mães eram deseducadas, entendeu? Lá nos Estados Unidos começou esses programas, porque tinha uma parcela da população os guetos, etc., que estavam deseducados. O programa lá do Lyndon Johnson, né, dos primeiros anos.
E com base nessa base de dados, o Reckitt fez alguns estudos científicos, bem, mas eu achava que era mais importante porque o Brasil, eu olhava ali a proporção de crianças que vêm de famílias que ganham menos, ou até um salário mínimo e meio, sei lá, era 50% das crianças, até mais, entendeu? Então, quem ganha um salário mínimo também não tem uma educação, não era um estudo gente, precisa, mas que dá uma intuição, esse não, é muito importante para a gente, principalmente que nós temos o problema fiscal muito forte, e eu acho que investir em educação é uma coisa que dá uma expectativa de crescimento futuro, que né, se a gente acreditar que isso aí vai bater para uma taxa de retorno. E o taxa de retorno é mais alto ainda, a curva de Heckman, sabe, que diz que é mais alto ainda com a educação infantil. Então, me fascinou esse assunto. Então, eu fiz esse livro. 19%, se eu não me engano, ele que fez esse cálculo aí, era 19% o retorno investimento de educação É, infantil, né? eu não quero me prender a números assim, mas é uma coisa Só tão para ilustrar maior. aqui, para a gente. Aqueles projetos de educação, de reeducação de adultos, etc., são valores que o Brasil gastou bilhões e bilhões do FAT, tinham muito mais de retorno. Enquanto esses, educação infantil, então, numa situação fiscal difícil, ali me parecia. E eu fiz esse livro, o RECA me ajudou a trazer os maiores especialistas do mundo, e foi aprovado. Eu não sei se é devido a isso, mas ajudou, porque todos os ministros da educação estavam lá, eu convidava todos, entendeu? Então, houve uma influência ali, e que o Brasil botou a obrigatoriedade, também esse debate que está, né? O Brasil trazendo mais para cedo, né? A educação inicialmente foi de 7 a 14 anos, só obrigatório, depois foi de, de 4 a 17, né? E o 0 a 3, se o pai quiser, os pais quiserem, o Estado é obrigado a dar, da Constituição. Então, você precisava de mais recursos, então o Fundeb veio trazer isso. Eu estou agora, né, tem um trabalho recente, né, de causalidade estatística que diz que realmente teve um efeito nos graus, primeiros graus do SAEB, criança de 4 anos ou 5 anos, uma coisa assim. Já teve um efeito, a pré-escola, principalmente, a creche nem tanto. Então, é, é, e a creche tem muitos críticos que dizem que a creche tem baixa qualidade, né? A escola já vem mais dentro do padrão ali escolar brasileiro, que é precário, mas é importante, tá certo? E você gastando mais cedo, você teve um, um, é, não, criança de 10 anos, criança de 10 anos, notas do SAEB tiveram causalidade estatística entre o que se investiu na pré-escola e está em revisão agora, o Junior Human Capital, quando é Portela e o Bruno Gava. Eu, não, eu acho chato ficar dizendo nome, porque você esquece Razão. outros, entendeu? O trabalho lá de qualidade fiscal, muito com o Rafael Santos, a Márcia Leon, enfim, aí tem outros de lei de falência, o Rafael Ferreira, Bruno Funchal, enfim, todos os alunos de doutorado meu. Lei de falência é outra coisa que nós tivemos sair do paradigma. Os economistas diziam absoluto priority. Tinha uns caras que escreveram um artigo com 5.000 citações, sei lá, eu falei, pô, esses caras são tão importantes. Absoluto priority. Primeiro você dá a firma para o credor mais sênior. Aí deixa o segundo credor mais sênior comprar do outro. Então, pelo valor da dívida do outro. Então, vai seguindo o absoluto priority. Aí, quando você para pensar aquilo, não faz o mínimo sentido. Estou falando que descarta aquela ideia. Eu ficava repetindo essas ideias, depois falei, pô, meu Deus do céu, estou fazendo papel de. Aí, na própria pesquisa, e diz que você tem que ter um equilíbrio em credores e devedores, que é a teoria quando o mercado se completa, a teoria de mercado, de equilíbrio geral, que o mercado se completa, a minha intuição, não tinha número. E falando com os advogados, a solução estava mais óbvia do mundo, né? Capítulo 11 americano, da lei americana. De novo, eu tive que abandonar os papas lá, tinham 10.000 citações, sei lá, que não fazia o mínimo sentido. Como é que no meio de um processo de recuperação judicial, você vai dar uma ordem aos credores? Pô, não faz mínimo sentido. Quer dizer que aquele negócio já acabou, entendeu? A firma, então, é capital. Então, que era mal visto pelos economistas de ponta lá fora, que era muito pró-devedora. Isso aí foi um suor, suou muito.
agora. E depois reapareceu de novo essa ideia, entendeu? Que não fazem muito sentido. Mas, enfim, você tem que fortalecer. Os credores acabaram sendo fortalecidos. A taxa de recuperação de crédito 0,2 centavos no real. Dólar, 0,2. Tá? E passou a ser 20, multiplicou por 100, 20 centavos no real. Então, se multiplicou por 100, você empoderou os credores, mas através de um processo que você foi mais fácil convencer o legislativo e você, ao mesmo tempo, você fortalece, porque o legislativo não ia aceitar uma coisa que eles considerariam mais proquedora demais, então, de novo, você teve que abandonar. É um momento que eu tive que abandonar certas ideias, mas tinha outras no pensamento, que é o equilíbrio geral, com mercados incompletos, ou com lack of commitment, que é a punição intermediária, uma ideia que veio do Schubert, que já chama Popes, que era o que se adequava, o Congresso aprovava, e, além do mais, você acabou empoderando os credores, entendeu? E você expandiu o mercado de crédito. Então, esse tipo de intuição não é só de propaganda, é um negócio real, entendeu? Mas a primeira de tudo é você ficar de acordo com a fronteira que se expande lá fora também, tá certo? Essas questões comportamental e teoria da decisão, essas outras ideias também não eram tão fortes. Essa coisa, teoria da decisão, a Luz, o mesmo cara que eu encontrei aqui, agora está em moda lá fora. É, então, você tem que também ter uma coisa de adaptação né, com a realidade brasileira. Então, isso aí. Mas o primeiro passo não é ficar pensando diferente. O primeiro estudo básico, tá? Estudantes têm que saber o básico lá fora, vão ter muito poucas nuances para serem corrigidas depois, entendeu? Educação infantil é importante, entendeu? Agora, no Fundeb 2 já foi dado mais recursos que vai suprir justamente o fato que eu achei com meus colegas, entendeu? Eu não estou dizendo que o legislador seguiu a mim, entendeu? Não quero dizer isso, mas é compatível com os dados que a gente acha, que é o quê? Que quanto mais se gastou na pré-escola, mais teve o efeito positivo na pré-escola. E a creche talvez não tenha tido efeito tão positivo, porque as creches são, como muitos dizem, de muito baixa qualidade, tá? Exceto exceções, creches públicas, né? Então, vai certamente na pré-escola a gente encontrou esse efeito. Eu estava discutindo antes de manhã, entendeu? Finalizando meu artigo para mandar depois da revisão. Mas, então, eu acho que essa labuta científica, essa ideia de ciência que é importante, tá? De ciência, e de que você tem você faz a crítica, faz adaptações, faz o checagem empírica, você está de acordo com a intuição teórica. Economia, eu acho que dificilmente vai ser igual à física. Eu acho que nunca vai ser, sei lá, tem um grau de precisão muito maior no mundo físico. Né, eu gosto de citar para meus alunos muito uma frase do Feynman, né? Que ele dizia: se elétrons tivessem sentimentos, a física seria muito mais difícil. Entendi. E os nossos elétrons são as partículas, sei lá que ele se referiu, são os seres humanos que têm sentimentos, têm interesses, têm racionalidades, têm. Então, essa é mais difícil de modelar. Por isso que a matematização, a ciência chega mais devagar em economia comparada. É a mesma coisa em medicina, né? Que medicina também, que tem muita relação com a economia nesse sentido, que os indivíduos tinham que tomar o remédio, aí vai fazer um estudo, foi feito, bom, né? Aí o cara não tomou porque esqueceu, ou porque justamente está mal de saúde, não tomou. Então, os experimentos já ficam contaminados, é a mesma coisa com a medicina. Luiz, e nesse aspecto, você acha também, por exemplo, uma área que o Brasil está caminhando bem, inclusive
do próprio Ministério do Planejamento, de avaliar o que se faz, né? A avaliação das políticas públicas, né? Só acho que isso é um avanço também que nós estamos conseguindo no país. Eu acho que é. Você não pode ser, achar também que vai resolver todos os problemas através daí, entendeu? É um pouco de genuidade, porque você não vai ter dados, você não vai conseguir é, uma hipótese de identificação, você não vai conseguir boa base de dados, e você não vai parar tudo o Parlamento Nacional, mesmo que você queira, não vai conseguir, entendeu? Então, você dá passos, você pode abater grandes perdas, né? Por exemplo, o FAT gastou tanto tempo para a reeducação de adultos. Aquilo não adiantou praticamente nada, entendeu? Você descarta aquilo. Tem alguns exemplos claros. Então, você vai comendo pelas beiradas. Entende? Eu acho que é uma coisa muito positiva você ir nessa direção. Agora, é saber também. Outro dia um cara estava falando, não, você vai estudar, tentar fazer influência de policy, mas esses dados, seus dados são de 5 anos atrás, e se der errado? Fala sério, qual é a alternativa que você tem, entendeu? Os congressistas vão tomar a decisão, porque os eleitores querem, seria péssimo se eles não tomassem. Não todas, né? Tem algumas péssimas, seria melhor que eles não tomassem mesmo. Por isso que eu sou contra, obviamente, aquela média produtividade legislativa, o número de leis que ele aprova. Isso aí é meio primitivo, porque muita lei seria melhor que não tivesse sido aprovada. Mas você não vai parar o processo legislativo. Então, você tem alguma imperfeição dos dados, e você sugere, e aí tem um bom senso, certo? Policy é muito bom senso. É, é, então, você não vai querer parar programas inteiros porque você não provou diretamente que você conseguiu uma taxa de retorno adequada, entendeu? Acho que no Brasil tem muita coisa que você para e devia parar mesmo. Agora, você não vai conseguir, então é bom escolher seus inimigos, digamos, suas distorções maiores e começar atuando por ali. Mas eu Verdade. acho positivo esse tipo de atitude. Luiz, um outro tema importante que eu queria ter a tua reflexão é o seguinte: a gente sabe que tecnologia, né, é o que aumenta a produtividade a longo prazo. Isso aí os modelos econômicos e tal já traduzem muito bem isso, né? E os grandes choques, vamos dizer assim, tecnológicos no mundo, né, mudam a trajetória do PIB per capita, etc. E talvez nós estejamos iniciando aí uma nova era, é, de duas grandes revoluções que começam a chegar para a gente, né? Uma, por um lado, seria o grande avanço na retomada da inteligência artificial. O outro, a possibilidade aí de computadores quânticos, que darão muito mais velocidade no processamento de informações. E eu fico pensando, essas revoluções que começam a surgir, e a gente fala, você acabou de falar sobre a educação infantil, que é importante. Então, assim, é como juntar esses dois mundos, né? Como juntar um mundo que começa a surgir de inteligência artificial, a revolução da computação quântica, isso vai aumentar a produtividade, algumas áreas vão desaparecer, não tem como, né? Isso historicamente isso acontece, há uma destruição criativa, vamos dizer assim, pegando a ideia lá de Schumpeter. Mas a gente tem também uma dificuldade muito grande, vai ter uma dificuldade muito grande, eu acho que talvez em todos os países do mundo, principalmente no Brasil, é adaptar essas novas gerações de professores, de formadores, educadores, nesse novo mundo tecnológico. E para nós mesmos economistas, a gente já tem aí avançado o processo de aprendizado de máquinas, essas coisas todas que estão surgindo, que a disponibilidade de informações é muito grande agora para a gente avaliar as políticas e uma série de coisas. Então, assim, eu queria você imaginar como é que a gente poderia se adaptar a esse novo mundo, principalmente os estudantes mais jovens, né, de economia, que vão, de alguma forma, se deparar com essa realidade.
Olha, em primeiro lugar, é um pouco paralelo ao que você falou, mas eu vou aproveitar também, puxar a brasa para minha sardinha, né? Eu acredito muito em ciência e tem que ter haver mais investimento em ciência no Brasil, entende? Eu sou isso daí em todas as áreas, inclusive em ciência de computação, enfim, essas áreas mais relatas que você está falando. Vai ter que se preparar através daí. Mas você está na fronteira científica, eu estava falando em economia, vale em toda a área. Por exemplo, se medicina, você vai ter que ter mais, as pessoas vão ver que lá fora tem mais gente trabalhando com novas metodologias, com novos procedimentos cirúrgicos, etc., que utilizam mais a inteligência, pelo menos a robótica, sei lá, enfim, vai por aí. Então, isso vai permear todas as áreas. Então, no momento que você investe em ciência, é a mesma coisa para fazer novas vacinas, vai ser mais rápido, né? Essa Isso. última, essa o Covid, já teve novas vacinas em um período muito mais rápido, né, do que as 6 outras. meses, né? É muito mais rápido que o outro. Eu me lembro que eu falava para meus alunos, né? Não, a gente tem um absurdo, porque naquela H1N1, sei lá, demorou, um artigo no New York Times, vez que você quer injetar em ovos, não sei quantos ovos, que era coisa. E agora fez tudo. Eu falei, não, isso é absurdo, tem que investir mais. E realmente, houve esse investimento, né? Eu até comparar um pouco a epidemia de finanças. Eu não estou tão seguro que a economia a gente não vai ter outras crises, que a gente não investe, enfim, já é outro problema, né? Mas se você investir em ciência, você vai se preparar melhor para absorver essas novas metodologias. E você vai, de novo, adequar mais algumas coisas que o Brasil vai precisar mais, né? Esse tipo de agricultura, né? Isso. Que o Brasil acertou, muita gente, a gente fala, que a gente fala, mas, por exemplo, o que se fez de pesquisa, a Johanna Durbainer, da Academia Brasileira de Ciências, que fez pesquisa sobre novos tipos de sementes de soja que necessitavam menos adubos. Os economistas não gostam de falar isso, porque economista uma crítica muito forte também. Eu incomodo de criticar, eu vejo meu chapéu de matemático e não é no pau. Tanto faz, entendeu? Mas, por exemplo, ele diz, não, não, cadê os patentes? Aí ficam estudando, compadre, meu Deus do céu. Patente, pô, patente é um tipo, tem certo tipo de pesquisa que são importantes para a sociedade que se dão através de patentes, outros não são fáceis de patentear. A agricultura é uma delas, entendeu? E nós fizemos adaptações aqui. Muito pouca patente, tem mais patente eletrônica, não, então vamos participar mais patente, então vamos pesquisar mais eletrônica. Não faz sentido, entendeu? Foi muito positivo o retorno que o Brasil teve, né? Águas profundas, petróleo, etc. Então, o Brasil, em certo sentido, vive de tecnologia e alguma moderação de política industrial, entendeu? Houve isso, concretamente, né? Águas profundas, Petrobras. Tem muitos casos mal sucedidos, investimento em ciência, tecnologia, que não deram grandes frutos. Então, agora, sobre essa questão específica de inteligência artificial, como é natural, eu acho que tem muita fantasia também, né? E, aos poucos a gente vai saber o que é verdade, e o que é a fantasia, o que é concreto. Ela vai entrar mais em algumas áreas, vão substituir o ser humano, mais algumas coisas específicas e menos em outras. E a gente tem que estar. Se o capital humano, eu acredito muito, aí já é uma crença, assim, eu acredito muito que quanto mais capital humano, vai ser mais fácil você lidar com essa, porque você vai ter mais flexibilidade, principalmente mais jovens vão conseguir mudar mais. Viver uma catástrofe tal, ficar todo mundo desempregado, eu tento não acreditar nisso, porque não foi isso que ocorreu nas outras grandes invenções. E não só porque no passado, mas porque justamente se tiver capital humano, principalmente mais jovens se adaptam mais às novas situações e justamente morrem mais devagar aquelas outras ideias, aqueles outros procedimentos, e algumas continuam naqueles outros, tá certo? Então, enfim, vai haver
eu não tenho uma visão pessimista, tá? Eu acho que é bom. Agora, vai ter que separar, né? Tem questões morais, éticas, que não é o caso aqui, eu vou ter muito pouco a dizer e não é o caso, não é isso de ser o ser humano vai ser substituído, sei lá, mas isso aí também tem na genética, tá certo? Tem gente aí que faz brincadeiras com genética que é de horripilar, não é isso? Porque está criando bichos né, animais novos, com híbridos entre vários tipos de animais diferentes, enfim, ó. Tem outras preocupações além dessa de inteligência artificial. Agora, para situação prática, a melhor coisa é investir mais em educação básica, que permite flexibilidade, e investir mais em ciência em geral, porque elas vão absorver, os vários ramos vão absorver de forma diferente. É direito, experiências internacionais, gente fazendo pesquisa, o que que entra no direito, o que que não entra, o que que vai substituir em advogado, o que que vai substituir de economia, tá certo? E as gerações mais antigas de economia são menos quantitativas, as mais novas são mais, é natural, entendeu? E com mais utilização do computador e com mais utilização de inteligência artificial. Isso daí é um processo natural. Agora, esse investimento em educação e em ciência e tecnologia, alguém está publicando em artigos onde os caras lá fora estão publicando, entendeu? Os cientistas lá fora publicam, você também está publicando. Ao publicar lá, você é obrigado a ler e convencer os pareceristas lá fora que você tem alguma coisa a dizer. Então, tem que estar lendo o que está sendo lá fora e tem que estar numa linguagem adequada. E você está transmitindo aqui para dentro. É outra é, vantagem imensa disso, de fazer investimento em ciência e tecnologia. Você está permeando, isso aí não passa por patente, entendeu? É uma coisa muito mais profunda. É, eu não tenho nada. E a gente tem exemplo, né, Luiz, de outros países, né, que adotaram essa estratégia, né? Que outros países, a gente. Leste asiático ali. Eles têm um investimento em educação e tecnologia, em certas áreas de tecnologia é muito difícil a gente entrar. Por exemplo, o número de crianças, adolescentes, ó, que terminam o segundo grau com conhecimento suficiente em matemática é baixíssimo no Brasil, é baixíssimo. É um quarto, sei lá, do que lá fora. Então, um pouquinho que a gente tem de habilidade em matemática, a leitura é um pouco melhor, bem melhor. No PISA também, o Brasil foi, se não me engano, entre os. Enfim, é muito melhor em leitura do que em matemática, em ciências. Então, você precisa, no número de pessoas, engenheiros enormes, e você tem pouca gente se formando com habilidade matemática. Então, essas pessoas vão ser úteis em outras coisas. Então, você vai importar mais tecnologia, tudo bem, mas à medida que você investe, inclusive em inteligência artificial, à medida que você forme melhor nas áreas anteriores, desde criança, gente com habilidade matemática melhor, você vai suprir melhor inclusive de inteligência artificial. Não é bom para o Brasil nesse sentido. O Brasil tem eu não sei se estão querendo concluir, talvez, mas isso é uma questão. O Brasil tem uma coisa muito positiva, que é os commodities, que o mundo está demandando mais commodities que antes, devido à China, à Ásia em geral, que é mais proteína animal, que é mais metais, vários tipos de metais, etc., etc., alimentos. E, mas tem uma coisa ruim, porque esses choques tecnológicos que tem havido vão muito na direção inteligência artificial, etc., de pessoas que têm conhecimento matemático razoável. E o número de pessoas que se formam no Brasil é muito baixo. Eu, Luiz, hum, pegando carona dessa sua reflexão agora, e a gente já está encaminhando aqui já para o final da nossa conversa, mas eu queria deixar duas questões, talvez você responda as duas ao mesmo tempo, porque elas estão interligadas. A primeira,
A gente tem observado, aí o Instituto Brasileiro de Economia tem um grupo de pesquisa de produtividade lá, comandado lá pela a Silvia Matos, Fernando Veloso, que mostra que a produtividade no Brasil ainda ela não acelera na velocidade que a gente gostaria. E sempre se fala no Brasil, né, uma discussão que está presente, né, se por um lado a gente tem um setor agrícola pujante, com novas tecnologias através da Embrapa, etc., a gente tem ainda um setor industrial que tem grandes dificuldades, né, em ganhar produtividade, tá? Inclusive reduzindo a participação do PIB industrial no PIB total. Parte, talvez, desse problema, claro, está ligado a investimentos, mas também tem a questão da reforma tributária, que o segundo ponto, que como é que isso dificulta o desenvolvimento da competitividade da nossa indústria. Mas eu fico imaginando, se a gente tem esse sucesso, né, seja na produção da agropecuária brasileira, ou se a gente tem esse sucesso, por exemplo, na Embrapa, e até na Embraer, por que que a gente não tem uma política? O que que o Brasil está fadado a ter, né, um parque industrial de baixa produtividade? O que é que dificulta a gente avançar também nessa área, como a gente tem outras áreas de excelência no país, né? Quer dizer, falta de investimento, falta de tecnologia, é a questão tributária que está contribuindo. Então, eu queria essa tua reflexão final aí sobre. Na verdade, a gente está falando aqui sobre os destinos do país, né, Luiz? Quer dizer, provamos agora uma reforma tributária, né? E você, inclusive, pelas suas entrevistas, você é a favor do IVA dual, você ter várias alíquotas, não se prender a uma só, por questões, inclusive, de competitividade. Mas o que é que dificulta a gente ganhar produtividade? Olha, deixa eu falar, é bem complexa a pergunta, tá certo? Mas eu pensei bastante. Uma coisa eu sinto inclinado a responder. Vamos por partes, tá? Por que que a nossa investimento maior em ciência, em tecnologia, foi mais bem sucedida, porque elas, em locais, em situações que elas estão associadas às nossas vantagens comparativas, entendeu? Por exemplo, soja. Você fez pesquisa em soja, porque você estava competindo com nós mesmos, entendeu? Porque a soja tropical. Então, você fez águas profundas, porque as águas profundas estavam aqui perto, porque estavam grudadas, o Brasil estava grudado lá com a África, né? E os geólogos deduziram que ali era um bom lugar para furar e estava, né, na água no mar, né? Em terra tinha muito pouco, já os geólogos já tinham dito anteriormente que tinha muito poucas possibilidades. Agora, então, na indústria, nós temos que concorrer com gigantes lá. A Embraer é um caso específico. Eu tenho minhas visões, né, que eu não queria falar aqui também, para não muito específico, mas é porque é muito difícil competir lá com a Coreia, com a China, com, né, os Estados Unidos, que tem de tudo, importa. Se não tiver, manda buscar, não é isso? Enfim, se não tiver localmente, algumas coisas são feitas localmente, outras estrangeiros que se mudam, mas a Coreia, a China, o Japão tem aquele sistema educacional fabuloso, número de cientistas, pessoas com habilidade matemática no segundo grau gigantesca, tem escolas de engenharia gigantescas e capacidade de fazer pesquisa. O Brasil vai se queimar se fizer, tentar competir nessas áreas, entendeu? Isso é um fator. Então, tem que respeitar as vantagens comparativas do mercado, sei lá. Então, agora, Você sugere, então, que para a gente competir, teria que dar um passo atrás, fortalecer, né, de forma bastante vigorosa o nosso sistema educacional, todas as escolas é, de matemática, para em algum dia começar. para ter uma diversificação maior, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar o que tem. Eu não acho que commodity tem a maldição de commodity, eu acho uma grande besteira isso, entendeu? Quer dizer, se aplica em algumas situações específicas. Ganhou notoriedade aí entre alguns economistas, eu achei isso bom para um país como o Brasil, e ele utilizou bem os recursos, com excesso em algumas exceções específicas, entende? Agora, então, eu acho que
nós temos, por outro lado, a grande sorte de ter esses produtos naturais. Então, explorar, não tem nada de errado explorar mais por aí. Agora, tem outro fator que é também da reforma tributária que você mencionou. É, e eu tenho uma visão muito diferente. Eu acho que você puniu mais a indústria, não é porque você resolveu ser malvadão com a indústria, não. É o contrário. É, você, você só foi taxar mais a indústria porque é a indústria que você conseguia taxar, entendeu? É o reverso que as pessoas pensam. Porque é o problema da carga tributária, do jeito da coisa da fragilidade fiscal, porque senão você se ferra mais ainda, você precisa de recursos. Quando o Brasil fez o acordo, está no meu artigo lá, com o Thiago Cavalcante, com o Gil, é, é que está lá, quando foi feito aquele experimento que a gente usou como experimento quase natural, sei lá, na época do Fernando Henrique Cardoso II, fez um ajuste fiscal. É, e você foi buscar recursos para fazer o acordo com o FMI, aonde que você conseguiu? Eu não estou dizendo que você não conseguiu, você não tentou, eu não sei, ocorreu dessa forma, tá certo? Você foi no aumento da carga tributária. E aonde você conseguiu fazer o aumento tributário foi mais carregado na indústria. E antes já tinha sido. Se a gente falar assim, outro dia eu vi um cara, lá na época dos militares, o projeto inicial tinha cheio de problemas, daqueles projetos, a reforma do IVA, muito incipiente, nem era um IVA, era um imposto de consumo. Tinha alguma característica de IVA, mas logo depois apareceu coisas muito melhores. Mas foi mais carregado, já era menor no serviço e maior na indústria. Pô, eu acho uma falta de bom senso, entendeu? Agora, a Índia agora é mais alto, é mais baixo no serviço, porque é mais difícil você colecionar sobre imposto sobre serviços, entendeu? Então, você vai. Agora, o errado não é porque a indústria que tem que ser aquela que se conforma. Não. No lugar, houve grandes avanços na indústria nessa reforma tributária. Grandes avanços. Agora, o problema é que você tem uma carga tributária muito elevada, o nível de renda per capita que tem o Brasil, muito elevada, porque você fez políticas sociais, você fez gás, saúde e educação, que eu acho que tinham que ser feitos, e, ao mesmo tempo, você não cortou em outras coisas. Você não fez uma reforma administrativa, você não fez uma reforma da Previdência, demorou muito a fazer, já está fazer outra, né? Em breve, não foi completa, mas demorou muito isso. Então, aumentou muita dívida, aumentou muito o gasto do governo, que aí aumenta os juros, aumenta o gasto do governo, porque você quer ter uma ambição inflacionária muito, em grande parte, justificada, muito baixa, a ambição muito alta, quer dizer, a inflação muito baixa. Enfim, isso aí é uma questão à parte, com baixa pode ser, mas, de qualquer jeito, você não quer inflação, você não quer financiar através da inflação, é uma loucura isso. Mas isso viu, então você tem que aumentou a carga tributária para fazer esse ajuste com o FMI. Porque o FMI, ele não quer saber, ele quer saber se ajustou fiscalmente ou não, ponto final. Eu sempre fui preocupado com a carga tributária, que ela leva a distorções microeconômicas gigantescas. Mas não é via inflação que tem que. Você tem que fazer essa reforma. Deviam ter sido feita muito antes. E o Brasil é muito tardio nessa. É, não é culpa de uma pessoa, de outra, um governo, outro. Intrinsecamente. O Brasil fez a Constituição antes da queda do Muro de Berlim, então, onde tudo era possível. Então, e você criou muitos direitos e poucas obrigações. Então, e pouco realismo. Então, vem lá de trás. Então, mas é concreto. Então, dentro dessa situação, como você não quer ter inflação, aumenta a carga tributária. O que foi feito. Também não é sempre bom desculpar, foi lá atrás, a culpa é dele. Não, é todo mundo que está aí.
Então, ao fazer isso, você faz a indústria sofrer mais, porque, além do mais, do caos tributário, que era aquela confusão, faz uma gambiarra aqui, outra ali, aí você acaba, as nossas exportações industriais acabam sendo prejudicadas, porque o governo tenta dar alguns tipos de subsídio para compensar alguns tipos de impostos que acabam não sendo retirados totalmente na hora de exportar. Aí o que que ele faz? Ele cria problemas internacionais de, não, vai lá para a Organização Mundial de Comércio, acusa o Brasil de estar de subsídio, etc. Fica essa situação nebulosa. Por isso que eu acho que, mesmo com todos os problemas, essa reforma tributária vai ajudar muito. Só a simplificação já ajuda a indústria, porque você não vai exportar imposto. É, porque você tenta tirar, mas não consegue tirar tudo. Dá algum subsídio, mas, então a indústria vai sair melhor. Então, agora, a indústria não foi erro das pessoas. O que eu acho que é errado dizer, lá atrás, se tivesse feito. Não, é mais difícil. Eu justamente não acho, você tem inflação, porque tem uns caras que gostam, não entender. Não, é porque é difícil fazer o ajuste fiscal. Ok. Então, essa eu acho que é a mensagem, depois vai melhorar a situação da indústria, porque com todos os problemas educacionais, a gente pode ter um espaço maior do que temos atualmente. Luiz, para encerrar, e aqui já agradecendo você imensamente, a gente poderia ficar aqui 2, 3, 4 horas conversando, sem dúvida nenhuma, né? E já te agradecendo, e eu queria que você encerrasse essa nossa conversa, Luiz. É, qual a mensagem que você poderia deixar para aquele aluno que está iniciando o estudo em economia matemática, em finanças? Como é que você, o que é que da sua experiência de vida, da sua trajetória fabulosa, né? Grande mérito, o que é que você deixaria de conselho? Sei que a gente pode dar conselho às pessoas, mas o que é que você deixaria de mensagem, né, para aquele que está iniciando o estudo em economia? Olha, eu acho que meu viés é quantitativo, tá certo? Eu adoro história. Eu tenho uma coleção, tenho muito mais livro de história. Atualmente, meus livros de história, ou o tempo que eu vejo história, poucos programas razoáveis, os filmes, etc., que a gente encontra, aí eu vejo e leio bastante ainda. Então, não tem nada contra. Agora, eu acho que é mais fácil você aprender história depois do que matemática, entendeu? É, Oi? Oi, não, é que eu só caiu aqui, eu não sei bem o que que houve. Não, tá tudo bem. Mas, não, o que eu estou falando é o seguinte, os grandes, né, a medalha mais famosa, o prêmio mais famoso em matemática é quando você tem um Career Prize também, o Abel Prize, mas é o medalha Fields, né, que é para quem fez tem menos de 40 anos. Então, economia não, eu já vi outros dados também, a pesquisa científica de economista é um pouco mais tardia do que a de matemática. Então, isso, por exemplo, porque é mais fácil aprender uma matemática, criar uma matemática, mas o caso aqui a gente está falando de fazer, mas aprender matemática, quando você é mais novo. Então, eu acho que a formação, bem no começo do aluno, eu acho que ela deve se familiarizar com os métodos quantitativos, sejam estatística, matemática, econometria, teoria econômica, o máximo possível, e os professores também estimulando, se ler, os alunos também ler nas horas vagas, e esse core, assim, fundamental de formação. E depois ele vai se familiarizando mais com as problemáticas, né? Um pouco de problemática é bom para estimular também o interesse, né? Mas não passando tantas horas, entendeu? Porque isso daí, se ele tem uma convicção que ele gosta de economia, que ele quer contribuir, eu acho que isso daí ajuda muito. Que o mundo está ficando mais quantitativo, né? Meu pai dizia assim,
meu filho, medicina não é matemática. Ele não está vivo mais, eu teria dito para ele. Ele não era, papai, agora é. Porque eu brincava assim, por isso que eu fui fazer matemática, eu gostava muito de ver sei. Mas, enfim, mas é, mas é uma. Agora o ser humano é um número lá no espaço de Banach, sei lá, nessa trajetória de vida dele, né? Isso, de cada um daqueles índices, como é que está evoluindo, né? É o ser humano, do ponto de vista de medicina, né? Do ponto de vista de outros aspectos, é uma coisa um pouco diferente, né? Mas ele, o mundo está ficando matemático, tá? Ou seja, em medicina, seja em economia, isso aí é uma briga inútil, tá certo? Não significa que as ciências, que o conhecimento cultural, em geral, etc., abertura econômica, abertura intelectual, não seja importante, a história, tá certo? As artes, etc., mas isso aí é mais fácil você ter um conhecimento constante ao longo da vida. Se eu for fazer um curso de análise, eu acho que todo aluno de economia, né, pelo menos na graduação, na pós-graduação, mas no final da graduação, fazer alguma coisa de análise, fazer álgebra linear, fazer cálculo, etc., isso tem que ser feito antes. Econometria, mexer nos pacotes econômicos, porque eu acho que o mundo não vai reverter sobre isso, entendeu? Eu acho que não é só isso, entendeu? É bom ter a semente lá de história brasileira, história internacional, história econômica. A mesma história, os estudos quantitativos têm sido muito interessantes, entende? É, e está penetrando ali também. Então, para ele entender esse tipo de história posteriormente, ele precisa de métodos quantitativos também, entendeu? Eu acho que é uma realidade, igual a medicina, tudo. Então, essa mais se estimular sempre com problemas, principalmente o problema brasileiro. O período que eu passei na UFRJ, na Universidade do Brasil, na realidade, não gosto de chamar UFRJ, na minha época era a Universidade do Brasil, estudando lá com os cepalinos, o problemática, crescimento econômico, nossas dificuldades, entendeu? É industrialização ou não, eu li o Celso Furtado antes de entrar, tinha 16 anos, 17 anos. É um dos livros dele. Meu pai era nordestino, eu tinha um primo, que era secretário em Pernambuco, e me deu o livro. Eu tinha 16 anos, eu li. E aquilo foi muito para estimular, pensar, porque a vida é isso, você tem que ter gostado daquilo, estimular isso, entendeu? Então, eu acho que mas você lê, iniciar um pouco para estimular. Mas se você não fizer aquele trabalho sistemático, é muito. Você fazer isso depois, por fazer com 30 anos, ou for abrir um livro de cálculo para estudar, tem gente que faz de tudo, né? É É mais difícil, né? mais difícil, entendeu? Mas o estímulo dos problemas brasileiros, os problemas econômicos em geral, tá certo? Eu acho que a teoria também, que tem uma fase teórica, eu acho que tem suas validades, econometria teórica, teoria econômica, teoria dos jogos. Mas o estudante, é, enfim, o desenvolvimento interesse científico, as pessoas devem usar de forma mais abrangente. Ok, Luiz, obrigado aí. A gente imaginava conversar dentro de uma hora, conversamos 1 hora e 34 minutos, né? E só quero agradecer fortemente aí o seu tempo escasso e você ter dado aí essa oportunidade de gravarmos aqui essa conversa que, sem dúvida nenhuma, vai fazer a diferença aí na vida de muita gente, eu acredito. Do jeito que você leu o Celso Furtado, de alguma forma contribuiu para a sua trajetória. Acho que os alunos, estudantes que assistiram esse vídeo, imagino que também possa, né, ajudá-los aí a pensar sobre suas trajetórias de vida. Tá bom, Luiz? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Flávio. E a gente encerra aqui esse primeiro episódio, né, da série Conversas com Economistas. Hoje conversamos com o professor Luiz Araújo.
e acredito que aqui nós tivemos aqui a possibilidade de trocar várias ideias. A Luísa sempre muito brilhante, muito claro com as suas percepções sobre a nossa economia e sobre teoria econômica. Então, pessoal, até um próximo vídeo, até uma próxima conversa e fundamental que você possa, de alguma forma, utilizar esse vídeo e repassar àqueles seus amigos que, porventura, tenham interesse nessa temática. Muito obrigado e até o próximo vídeo.